Devocional Minuto na Palavra. Quem é seu pai? Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. 1 João 3,10. Quando há perguntas sobre família na esfera terrena, você sabe responder com facilidade a qual família pertence. Quem são seus primos, sobrinhos, irmãos, avós e pais. Mas quando este assunto é no âmbito espiritual, você precisa da Bíblia para responder esta pergunta. Quem é seu pai no mundo espiritual? O apóstolo João deixa evidente quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo, em 1 João 3,4. Ele começa identificando os filhos do diabo por aqueles que desobedecem à lei. E no versículo 5, se referindo a Jesus, João diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E em seguida, no verso 6 do mesmo texto, ele explica que ou você estar em Cristo ou você estar no pecado, e reforça: todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Segundo o apóstolo João, os filhos do diabo são conhecidos por desobedecer à palavra de Deus, permanecendo no pecado, pois uma vida deliberadamente pecaminosa identifica um filho do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. As obras do diabo são destruídas na vida de uma pessoa quando ela recebe a Cristo. Sabemos que, assim como nos dias do apóstolo João, o mundo continua com algumas pessoas que recebem a Cristo e outras permanecem sem reconciliação com Ele. E sem comunhão com Jesus, o ser humano continua desobedecendo a Deus. Não quer se aproximar da Bíblia, não sabe orar, a não ser usar as vãs repetições proibidas por Cristo em Mateus 6,7. Nem adorar ao verdadeiro Deus de forma exclusiva, por seguir ideias e ensinos humanos sem a instrução bíblica. Mas se você está lendo ou ouvindo este devocional e ainda não gosta de ler a Bíblia, peça a Deus para fazer com que você ame a palavra dele. Porque o Espírito Santo, por meio da Bíblia, ensina e muda os seus desejos. Em vez de amar o pecado, você passa a amar de forma intensa a Cristo, passando a pertencer ao grupo ao qual se refere o apóstolo Pedro, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1,23. Portanto, se o seu pai é o diabo, tudo que vai contra a palavra de Deus é seu prazer. Exemplos: prostituição, embriaguez, idolatria e até mesmo as boas obras, quando são vistas como meio de salvação. Porque a Bíblia ensina que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Efésios 2:8-10. Mas se o seu pai é Deus, você ama sua palavra, a Bíblia. E com o auxílio do Espírito Santo, vive lendo, praticando, reconhecendo suas falhas e confessando-as ao Deus Pai, pois temos somente um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1.